vai entoar mais 2 louvores, e eu vou fazer a oração final, e assim nós estaremos despedidos. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Essa palavra é bem pequenininha, mas de grande valor, quando eu leio ela, eu me coloco me enquadro nessa palavra, porque a semana toda eu venho sempre batendo na mesma tecla. Eu falei com a minha esposa, vou falar ela da minha forma, vou tentar explicar da minha forma, porque o Senhor tem falado muito. Em João 15, e o versículo 5, ele fala para nós que sem mim nada podeis fazer. O Senhor, quando a gente entendemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor, aí o negócio vai bem. Mas quando nós queremos caminhar da maneira que nós achamos que tem que ser, aí dá ruim. A palavra do Senhor, ela vem dizer que o caminho que parece perfeito aos nossos olhos vai levar nós para o inferno. Mas o caminho de Deus não. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, nós temos que entender que tudo nós dependemos do Senhor para andar, para caminhar, para levantar, para dormir, para se alimentar. E todos os dias, eu levanto todo dia quando eu vou para o meu trabalho, eu levanto às 4 horas da manhã, e a primeira coisa que eu faço, eu sento na minha cama e eu falo, muito obrigado, Senhor, por esse ar que estou respirando. Porque a sua boa mão tem me sustentado, tem sustentado a minha família, tem sustentado nossos filhos, a nossa família, a família dos meus amigos. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Quando eu chego na empresa, 10 para as 7 da manhã, primeira coisa que nós fazemos é agradecer a Ele, sabe? Porque nós temos que agradecer a Ele agora, nesse momento. Quantas pessoas estão no leito de dor? Quantas pessoas estão no hospital, passando por momentos difíceis? Muitas das vezes, você vê crianças cancerosas, como o meu filho, há 5 anos atrás, passou por esse momento difícil. É coisa que eu não desejo, essa dor eu não desejo nem para o meu pior inimigo, o que o meu filho passou. Foram 5 anos, tem 5 anos que eu estou longe do meu filho. Meu filho passou o que passou, mas ele, em nenhum momento, ele voltou para trás, em nenhum momento, ele negou Jesus. Então, o que eu digo para vocês, vamos caminhar, não vamos reclamar da vida que nós estamos levando não, que muita gente gostaria de, nesse momento, estar fazendo o que nós estamos fazendo. Passando o que nós estamos passando, mas eles não podem, porque muitos deles, hoje desceram muita gente à sepultura, até amigos meus mesmo, desceram à sepultura, como a minha irmã me falou hoje. E nós estamos aqui, estamos de pé, estamos respirando, estamos vivos. Nós sabemos que nesse mundo tereis aflição, o Senhor fala que nesse mundo teremos aflição, mas que nós tenhamos de bom ânimo. A Bíblia vem dizer que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos na terra, 1000 anos aí fora, 1000 anos nessa escuridão. O inimigo, ele tem colocado coisas na mente dos jovens, para que eles não venham buscar Jesus, para eles que eles não venham conhecer o caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a vida. Ele vem nos enganando, mas aqui a palavra do Senhor vem dizendo que humilhar-se e reconhecer que tudo que temos e que somos depende de Deus, entender que nós não conseguimos caminhar sem a direção e o sustento do Senhor. Nós temos que caminhar. A Bíblia vem dizer que, segundo as Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto dos céus e sararei a sua terra. Será que nós temos perdoado? Será que nós temos se humilhado?
Será que nós temos parado para pensar que nós somos totalmente dependentes do Senhor? Enquanto nós estamos com saúde, tá bom. Mas e se nós cairmos no leito de dor? Será que nós vamos continuar dessa mesma forma, nariz em pé, arrogante? Nós temos que entender que nós somos nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. Então, eu espero que cada um de nós, nessa noite, nós viemos parar para pensar que Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele nos ama, independente de qualquer religião. Meus irmãos que estão do outro lado da telinha, nos ouvindo, não sei se vai ser por essa manhã, ou vai ser de tarde, se vai ser de noite, que Deus abençoe meus irmãos, independente da religião de vocês. Eu venho apresentar Jesus, o único que morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele está às portas. E Ele tem chamado a cada um de nós para poder nós se arrependermos dos nossos pecados. Ele tem falado que Ele vai vir sobre as nuvens, todo olho verá, todo olho verá. Ele não sei como é que vai ser a nossa transformação se nós estivermos aqui da forma que nós estamos agora, eu não sei como é que nós vamos ver, mas Ele vai vir sobre as nuvens. Orar, nós temos que orar com o coração aquebrantado, confessarmos nossos pecados, fraqueza, pedindo a Deus perdão. Nós temos que pedir perdão uns aos outros, porque Jesus, Ele vai voltar. Não tem jeitinho, como diz meu pastor está lá do outro lado me assistindo, Deus abençoe meu pastor, é verdade, isso aí não tem jeitinho. Para chegar até o céu nós temos que ser como uma criança, igual essa criancinha que estava aqui, linda, cantando maravilhosamente. Nós vamos chegar no céu, o céu é a nossa origem, mas para nós voltar para o céu, nós temos que ser igual aquela criancinha que estava aqui cantando, louvor perfeito, que chega até o trono alto sublime do Senhor Jesus, sacrifício aceitável. Salmo 51, de número 17, diz que o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado do coração, quebrantado e contrito, e não desprezará o Deus. O coração contrito é aquele que se entristece sinceramente por ter entristecido Deus. Muitas das vezes nós falamos de Judas, mas nós temos traído o Senhor. Nós temos traído o Senhor. Muitas das vezes nós falamos de Pedro, mas nós também somos arrogante, igual Pedro foi, mas Pedro ele se converteu. Muitas das vezes nós damos uma de maluco, e Deus, Ele tem falado que nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, se humilhar. 1 Pedro 5, versículo 6, fala: humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo vos seja exaltado. Então nós temos que se humilhar, igreja. Nós temos que se humilhar, reconhecer que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, e que tudo que nós temos foi o Senhor que preparou. Se hoje nós estamos de pé, foi o Senhor que permitiu nós estarmos de pé. Se hoje nós estamos adorando o Senhor, foi porque lá atrás o Senhor nos amou primeiro. Foi Ele, como o irmão falou aqui agora, em João 3,16, Ele fala que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por todos nós, por toda a humanidade. Eu estava fugindo aqui dessa palavra aqui, eu estava lendo que em 92 teve uma menina aí com o nome de Serven Suzuki, a menina que calou o mundo por 5 minutos, enquanto todo mundo estava ali discutindo, falando algo que não tinha nada a ver. A garota, ela calou o mundo, inclusive o nosso Brasil. Ela falava sobre, ela estava discutindo sobre o meio ambiente. Imagina, ela com 12 anos, com essa sabedoria toda. O Senhor começou a pregar aos 12 anos. E 5 anos atrás, 5 anos para 6 anos atrás, o Senhor também parou o mundo. O Senhor parou o mundo de uma tal maneira que muita gente desceram à sepultura. Será que nós esquecemos? O Senhor calou o mundo também.
muita gente descer à sepultura, muita gente, por causa de nariz em pé, por causa de ser arrogante, achando que é melhor do que nós, que somos pequenininhos, achando porque tem dinheiro, é melhor do que nós. Muita gente compraram vacina, muita gente compraram balão de oxigênio, muita gente, e nada disso adiantou, porque foi o próprio Senhor que permitiu para que nós venhamos ser mais humildes e entender que é a boa mão dele que tem nos sustentado. Eu lembro que muitas vezes foram feitos live, foram feitos através da televisão, até o Ministério do Trabalho parou, porque eles batiam o martelo de casa, mas ninguém ia para a rua, porque todo mundo viram que era a mão mesmo do Senhor que estava fazendo essas coisas. Então será que nós esquecemos que o Senhor é o Deus de Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz tudo? Então nós temos que parar, pensar e refletir, porque o Senhor fala que sem mim nada podeis, Ele fala e isso é uma pura verdade, e nós temos que parar para pensar e ver aonde que nós estamos errando, para que aonde os sinais, Marcos também está dizendo em Marcos, que os sinais que seguem aqueles que crêem, nós temos que crer, irmão, nós temos que crer onde nós estamos. Será que aqueles homens eram diferentes da gente? Eles botavam as mãos sobre as pessoas ficavam curadas. Eles profetizavam e acontecia. E o que está acontecendo no dia de hoje? O inimigo tem lutado. O inimigo tem lutado. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui: o que darei eu ao Senhor? Né? O salmista Davi: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, de número 12. Nós vemos nesse texto aqui que o salmista Davi, ele preocupado, ele perguntava a si mesmo como é que ele ia fazer para retribuir o Senhor pelos bons feitos que o Senhor tem feito. Hoje nós achamos que nós não precisamos, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor até para respirar. O apóstolo Paulo, Romanos 8:35, o apóstolo Paulo em Romanos 8:35, ele nos conduz uma certeza inabalável: nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa passagem é um grito de vitória no meio da batalha. Nós passamos vários problemas, várias lutas, mas nós temos que estar firmes, nós temos que estar de pé, porque o apóstolo Paulo, ele nos encoraja, ele fala, no versículo 35, ele começa com uma pergunta desafiadora: quem nos separará do amor de Cristo? Ele vem dizendo, então, na lista algumas dessas piores situações que um cristão pode enfrentar: tribulação, fome, perigo, espada, coisas que são reais, dolorosa, frequente na vida daqueles que o seguem, Jesus, mas mesmo assim ele tem poder de cortar vínculo, não tem poder de cortar o vínculo do amor de Deus por nós. Nós temos que ficar de pé, nós temos que permanecer, caminhar, não parar, não olhar para trás e ser grato ao Senhor. No versículo 36 ele mostra que sofrimento não são sinais de abandono, mas muitas vezes consequência de amar a Deus. Nesse mundo fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas mesmo assim seguimos firmes, sustentados por esse amor. No versículo 37 vem a vitória: mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não vencemos por nossas forças, mas pelo amor de Cristo que nos fortalece e nos garante vitória, mesmo diante da morte. No versículo 38, Paulo declara que
declara plena convicção de que estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder espiritual pode romper esse amor. Então que nós fiquemos de pé, que nós ficamos gratos ao Senhor por tudo e por todas as coisas que Ele ainda há de fazer. Glórias a Deus. Aleluia. Marcos 16, versículos 17 e 18. Esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as suas mãos sobre os enfermos e curarão. Marcos 16, 17 e 18. Qual a diferença daquele povo de antigamente para hoje? Que aquele povo, ele buscava muito, buscava mais. Hoje nós, qualquer coisinha, a gente já queremos já abandonar, virar as costas, sair da casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele está voltando, e o Senhor não quer que ninguém se perca. O poder de Cristo sobre as trevas é dado ao crente para vencer a opressão espiritual. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, meu telefone ele está bugando aqui, mas é assim mesmo, é com luta. Não é fácil, é com luta. O inimigo ele tenta toda hora tirar nós do foco, mas o foco é Jesus. E quando a gente perseveramos, o inimigo ele, em Filipenses 2, versículo 9, Filipenses 2, 9, versículo 11, ele fala que pelo também que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, e debaixo da terra, debaixo dos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Glórias a Deus. Nós vivemos num mundo onde muitos nomes têm fama, poder, influência, mas o único nome que está acima de todos os nomes é Jesus Cristo. Um nome, este nome não é só conhecido, ele tem poder de cura, de libertar e de transformar a vida. Atos
4, versículo 12: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus, esse é o único. Ele não é apenas um nome religioso, ele é o canal da salvação. Quando clamamos esse nome, os céus se movem. Jesus humilhou-se, Filipenses 2, 9 e 11, ele diz que Jesus se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente, e esse nome foi reconhecido no céu e na terra e debaixo da terra. Marcos 5, 1, versículo 20, o endemoniado gadareno foi liberto ao encontro de Jesus. Lucas 7, 11, versículo 17, o filho da viúva de Naí voltou à vida com uma palavra de Jesus. Então, basta apenas uma palavra nossa mesmo, sabe? Aquela pessoa pode estar caída, como ela pensa que não tem mais jeito, mas se nós der uma palavra, ela se levanta. Assim como nós estávamos lá naquele monturo que não tinha valor nenhum para a sociedade, Jesus não olhou como nós olhamos, ele simplesmente ele esticou as suas mãos e nos deu as mãos e nós se levantamos. Assim, nós temos o poder, o Senhor diz que ele deu o poder para nós pisar em serpentes, escorpiões, né? E se nós der uma palavra para aqueles que estão caídos, a pessoa vai se levantar. Vamos ficar todo mundo ligado, porque Jesus, ele tem nos dado força, ele tem nos dado palavras. Romanos 10, versículo 9, e se com a tua boca confessares que Jesus em teu coração creres que ele o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós temos que confessar esse nome traz salvação eterna. Jesus não é apenas um nome, ele é poderoso, é um convite à vida eterna. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui em Gálatas, eu vou terminar aqui em Gálatas 5, versículo 22 até o 23, ele fala que o fruto do Espírito, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, meu irmão, eu quero agradecer os meus irmãos, porque o Senhor, ele tem sido com cada um de nós, o Senhor tem sido bom para cada um de nós, o Senhor tem nos colocado de pé, o Senhor não tem nós tropeçado, não tem deixado nós tropeçar os nossos pés em pedra, o Senhor tem nos livrado das balas perdidas, o Senhor tem nos livrado do homem sanguinário, dos acidentes, e nós temos que todos os dias reconhecer que Ele é o único, que Ele é poderoso, por isso que nós estamos aqui, por causa da permissão dEle. E se não fosse por causa da permissão dEle, cara, o que seria de nós? Todos nós já teríamos morrido. Então o Senhor, tudo é permissão do Senhor. Se hoje nós estamos de pé, é porque é permissão do Senhor. Então que a gente venhamos se achegar mais ao Senhor, que nós venhamos orar um pelo outro, buscar um pelo outro, clamar um pelo outro, orar pelos aqueles enfermos, orar pelos hospitais, orar por as crianças, pedir pela nossa família, pela nossa parentela, pela parentela dos nossos amigos, para que o Senhor ele venha fazer a boa obra, para que o Senhor venha salvar os nossos filhos, para que o Senhor venha levantar aquele que está caído, aquele que está oprimido, aquele que acha que não tem mais jeito, mas tem jeito, porque Deus deu jeito na gente. Então que nós venhamos ter essa paz, esse amor,
que a gente venha ter esse fruto do Espírito, é mansidão, que a gente venha ter sabedoria, que nós venha ter essa paciência para falar com aquele que está caído, aquele que está oprimido. Aí a Bíblia fala aqui em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Então a gente temos que estar em Espírito toda hora, pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos colocar no caminho de Emaús, o caminho do Pai, para que a gente não venhamos olhar nem para o lado, nem para o outro, não desviar a nossa visão, que o foco é Jesus. Ele não falou que era fácil, Ele não prometeu para nós riqueza, Ele nos prometeu uma vida eterna. E essa vida eterna que nós temos que buscar, mesmo com todos os problemas da vida, mesmo com toda a dificuldade, mas que nós não venhamos olhar para trás, que a gente venhamos olhar para frente, agradecer ao Senhor por tudo e por todas as coisas que Ele ainda há de fazer. Quero agradecer a todos vocês que aqui se encontram. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos na casa do Pai para adorar Ele em espírito e verdade e dizer, nos perdoa, Pai, por nosso pecado, as nossas palavras, as nossas obras, nossos pensamentos. Muito obrigado, vocês que estão nos assistindo, sabe? A gente vai se preparar. Aqui é o lugar onde aqui é o lugar que Deus deu para nós poder chorar, para nós poder se alegrar, para nós poder também errar, que nós erramos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas que o Senhor deu esse lugar para nós poder cantar, se alegrar, chorar, pular de alegria, errar, nós temos o direito de errar, né? Na pregação, mas o Senhor, Ele tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso. Então, venha fazer parte, venha para a nossa igrejinha aqui é o lugar onde o Senhor abraça todo mundo, sem exceção. Assim como Ele me abraçou, eu também convido a você, para você poder vir para a nossa igrejinha, para poder ser abraçado por nós, e nós fazer parte uns dos outros aqui, um adorando o Senhor Jesus, todos nós em um só pensamento, em um só coração, adorar o Senhor em espírito e verdade. Aqui é um lugar que não tem esse negócio de julgar, não tem esse negócio de apontar, mas é uma igreja que nós acolhemos, todos, sem exceção. Não tem essa aqui, é ex isso, é ex aquilo, pode vir. O Senhor está pronto para poder te abraçar, para poder te dizer, seja bem-vindo à casa do Pai. E a gente, aos pouquinhos, nós vamos se libertando, aos pouquinhos, nós vamos fazer o que o Senhor tem falado. Eu sei que a seara é grande, os obreiros são poucos, mas venha fazer parte dessa seara, venha fazer parte desse exército do Senhor Jesus. Amém? O irmão Diácono, não foi, né?